Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer momento, qualquer horário que você estiver aqui conosco, você é muito bem-vindo ao Pod Tuto. Mais uma vez, aqui estamos felizes Com demais certeza. por trazermos hoje para você um assunto extremamente importante, extremamente informativo e educativo, né, para deixar todo mundo atento e para todo mundo poder se cuidar. A gente vai falar hoje sobre Outubro Rosa. Outubro Rosa, né? Assunto obrigatório nesse podcast. Nesse podcast. Todo ano, em Ok, outubro, nós vamos falar sobre isso. exatamente. Sempre estar relembrando, né, Sim, amor? sim, sempre. Né, a saúde em primeiro lugar, gente. Sem saúde não temos nada. E para falar sobre este assunto tão importante, né, a questão de prevenção, informação, diagnóstico, tratamento, eu vou apresentar aqui a nossa convidada, que eu tenho a honra, junto com o Marcelo, de receber aqui. Minha amiga e colega de trabalho, Isso né, aí. Anisca? Doutora Anesca Ferrari, que realizou a graduação na Faculdade de Medicina da USP, fez residência em Clínica Médica na Faculdade de Medicina da USP e em Oncologia Clínica na mesma instituição. No momento atual, é doutoranda em Ciências Médicas no Hospital Sírio-Libanês. Trabalhou até 2018 no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, lá no ICESP, e atualmente trabalha como oncologista clínica na DASA Oncologia, Hospital Santa Paula, com serviço de referência no diagnóstico e tratamento do câncer de mama e outros tipos de tumores. A doutora Anesca Ferrari também conta com certificação de competência em câncer de mama da European School of Oncology e Ulm University na Alemanha. Caramba! Que Seja honra bem-vinda, te Anisca. receber! Muito obrigada pelo Muito convite. obrigada! Obrigada, Marcelo. Obrigada, Débora. Prazer estar Anesca, aqui com mas o prazer vocês. é nosso e a honra é nossa te receber para tratar desse assunto tão importante, né? E que aqui eu estou diante de dois doutores, mas eu sou a leiga, então o Mas aqui assunto eu vai sou ser para o mim. apresentador. Sim. Só que o assunto vai ser assim, né? A gente tentar falar uma linguagem mais simples possível para atingir pessoas leigas como eu, né? E que a gente precisa sempre estar atenta aos sinais aí, no caso do câncer de mama. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria saber por que que a doutora Nesca resolveu fazer oncologia. Olha, não é uma resposta assim tão fácil, porque eu não Hum, nasci querendo ser oncologista. É uma coisa hum, meio que veio para mim. hum, Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a ideia de fazer cardiologia. hum, E aí, conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu queria muito uma área clínica, né? Assim, eu gosto de clínica médica, na verdade. uhum, E entrei na residência de clínica. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que a maior parte das carreiras clínicas, eh, todos os médicos se dão o direito hum. de mexer, de entender. Lógico, todas têm a sua característica e precisa muito dos especialistas, mas assim, todo médico mexe no remédio da hipertensão do paciente. Todo médico, é ou não é, Marcelo? Ah, Sim, Mexe no remédio do diabetes do paciente. ah, E eu queria fazer algo. que ninguém mexe. Sim, algo assim, eu queria assim fazer a diferença. uhum, Então, por isso que eu busquei oncologia. Foi aí que eu tive a ideia de fazer oncologia, aham. que eu vi que era uma carreira assim, em que poucas pessoas tinham um domínio, e assim, você precisa ser oncologista para entender de Certo. oncologia. Ou seja, nenhum outro médico de outra especialidade vai poder mudar qualquer coisa no seu paciente, né? Exato, não vai, assim, quimioterapia, quem sabe é o oncologista, as indicações de tratamentos oncológicos, assim, é muito especializado. Então, esse foi o motivo. E fora isso, quando eu comecei realmente, então, assim, acho que eu cheguei meio desconhecendo o que que Hum. era a oncologia. Ah, E quando eu comecei a entrar nesse mundo da oncologia, eu realmente me apaixonei, ah, porque é uma área muito forte. Que a gente, assim, para começar pela relação médico-paciente, assim, uhum, existe um vínculo muito forte entre o paciente aham, oncológico e o seu médico, aham, e com os familiares também, esse vínculo é muito forte. Existe a responsabilidade do cuidado do médico, uhum. isso eu gosto muito. Você realmente faz a diferença na vida do paciente. Eu acho que tudo isso que eu tô falando combina muito bem com hematologia, Sim, que sim, é a área do sim. Marcelo. É. E
E é isso, aí eu fui gostando. E fora isso, toda a parte. A gente tá vivendo um avanço enorme, né, na oncologia. Então, toda essa parte de estudo, de biologia molecular, de novas medicações, é uma área fascinante também para se estudar. Então, Fazer pesquisa, fazer né? pesquisa. Aham. Então, eu acho que é uma área muito completa. E que realmente me preenche, me traz muita felicidade ser oncologista. Que Então, mas foi esse interessante, caminho, não foi um caminho Vanessa. assim direto. E aí, Fui aos em poucos que descobrindo. momento foi? Foi na graduação? Foi na rede de clínica? Foi na residente clínica. Uma coisa comigo. Eu não entrei na residência querendo fazer oncologia. Eu fui descobrindo. Sim. Eu acho que eu não conhecia nenhum oncologista. E eu fui descobrindo. E aí eu me apaixonei. Eu gosto, adoro o que eu faço. Que bom, né? Dá pra notar isso no dia a dia Você percebe? trabalhando contigo. Nada como amar o que se faz, né? Mas assim, é tão interessante isso que eu fico pensando, né? Que oncologia, câncer, né? É forte, né? Para o leigo é uma coisa muito, muito forte. E aí você escutando da boca de uma médica que cuida disso, que existe felicidade em tratar um paciente, que existe esse vínculo, Sim. sabia que dá um alívio, assim? Tem gente que gosta, né? De pensar É assim. interessante isso, porque na minha visão de mundo, né, do que eu sei que não sei nada sobre câncer, porque eu realmente nunca parei para sentar para ler para nada, e eu também nem pergunto muitas coisas para o Marcelo, né? Enfim, mas um pouco que a gente sabe, o câncer assusta, dá medo, né? É uma doença muito desafiadora, né? A gente tá falando com uma doença que pode matar e que mata. Que em breve tá quase sendo a primeira causa de mortalidade no mundo. Não sei se já passou as causas cardiovasculares, mas tá lá quase. E por isso que é desafiador. E a gente tem que entender, e por isso que eu gosto de tratar câncer de mama especificamente. Porque é um câncer que, se você intervém precocemente, tem grande chance de cura. Então a gente sabe que câncer de mama é um câncer altamente curativo. E ao mesmo tempo é o câncer que mais mata as mulheres no mundo. Então olha como é importante a gente atuar em conjunto, entendendo, sabendo a prevenção, sabendo o tratamento, sabendo o melhor momento para o diagnóstico para poder mudar essa história natural. E Anesca, então, por que é tão importante o Outubro Rosa? Eu acho que por causa disso, porque o câncer de mama tem prevenção. E é uma prevenção muito clara, claro que eu acho que a gente vai falar mais profundamente sobre isso, mas falando especificamente de uma medida muito simples, que é fazer a mamografia anual, a partir dos 40 anos. Isso diminui mortalidade. A gente sabe que fazer o diagnóstico de um câncer de mama precocemente aumenta a sua chance de cura em 95%. Então, o Outubro Rosa traz essa memória pra gente do quão importante é todo mundo se prevenir. E eu acho que assim, a história do Outubro Rosa é muito interessante. Não sei se vocês já ouviram. Não, conta. Começou nos Estados Unidos, na década de 90, que uma sobrevivente de câncer de mama decidiu investir e criar uma corrida pela cura do câncer, em Nova York, em 1992, se eu não me engano. Isso era em outubro, distribuíram laços rosas, e aí o laço rosa se tornou o símbolo, né, do Outubro Rosa. E aí, a partir disso, isso começou a se difundir para os outros países. No Brasil, chegou em 2002, que foi o primeiro ano que o obelisco do Ibirapuera ficou iluminado de rosa, em outubro. E aí, eu acho muito legal, porque é para lembrar. Sim. Outubro, mamografia. Sim. Vamos falar de prevenção. Câncer de mama tem prevenção e tem cura. Boa isso aí que você falou, né? Outubro rosa, mamografia. Então eu tenho que marcar minha mamografia, né? Exato. Eu lembro assim da minha. Não é? A Exatamente. minha normalmente faço em novembro, todo novembro. Máximo até Vamos janeiro. lembrar esse mês, com certeza, né? Não, com certeza, né? E aí, no caso, a partir do momento que a mulher vai lá e faz a mamografia, né? E apareceu qualquer coisa fora do normal lá no exame. Aí é a partir dali que tem que começar toda uma investigação mais profunda, um rastreamento que poderíamos chamar? Assim, quando a gente fala rastreamento, a gente tem que entender o que significa rastreamento. Tá. Rastreamento é quando você faz um exame para investigar alguma doença em alguém que não tem nenhum sintoma.
Então, assim, nós estamos normais, eu não tenho nenhum sintoma, eu não Tá. palpo nada na minha mama, tô absolutamente normal, eu vou fazer um rastreamento, eu vou investigar, vou procurar se tem. Tá. Isso que é rastreamento. Ah, entendi. E é diferente de eu ir atrás de um diagnóstico. Quando eu sinto alguma coisa, quando eu palpo algum nódulo, quando eu tenho algum sintoma, aí eu vou ao médico porque, olha, eu tô sentindo alguma coisa, é diferente. Aí eu faço um exame dirigido, Aham. né, para investigar o sintoma que eu tô sentindo. Ah, então, ou seja, os exames solicitados em um rastreamento são totalmente diferentes de uma investigação. Eles podem ser até exames parecidos, mas o objetivo é diferente. Tá, E podem ser, numa investigação, vão ter mais exames. entendi. Então, o objetivo é eu procurar algo no rastreamento Uhum. em alguém assintomático. E quais são. Posso falar? Pode. Ele vai falar que eu Não, vou pode falar falar. mais que ele. Pode falar. Enfim, é que ela vai falando, vai vindo na minha mente. Claro, vai. Esses sintomas, né? Por exemplo, as pacientes quando te procuram, quais são os sintomas mais comuns? A grande maioria, quando apresenta algum sintoma, é a palpação de algum nódulo, Tá. algum caroço, né, na mama. A grande maioria, que em geral palpa quando tá tomando banho, quando tá trocando de roupa, fala, ixi, palpei um nódulo. Isso é a grande maioria, mas tem muitos sintomas que a gente tem que estar atento. Então, por exemplo, você sabe que um sintoma importante de se saber é a assimetria nas mamas, alguma coisa, uma retração, uma inversão do mamilo, E que que isso não pode tinha. acontecer. Ah, tá. Pode acontecer do nada, de uma hora para outra. Exatamente. Então, Entendi. assim, você sabe como é o seu corpo. Aham. E aí, de repente, você se olha no espelho e tem uma retração. Uma mama tá mais entradinha, tem um furinho, como se fosse uma covinha, Ah, e a tá. outra não. Daí fala, ué, da onde veio isso? Isso não Aham. era assim. Uhum. Ou então, o mamilo não era invertido, e de repente fica invertido. Ter mamilo invertido é comum para muitas mulheres, é normal. Sim, sim. Mas se não era. Entendi. Então, isso são alterações que a gente tem que procurar um médico, em geral, o ginecologista, mastologista, para investigar. Isso pode ser um câncer de mama. Entendi. E nisso que você falou do rastreamento, né, da mamografia, o principal exame a ser feito, quando deve se iniciar a fazer o rastreamento e se existe algum perfil de paciente que tem que iniciar de uma forma mais precoce do que uma pessoa que não tem fator de risco, vamos dizer assim. A gente sabe que o maior benefício do rastreamento está entre os 50 e os 74 anos de idade. Mas esse benefício já existe a partir dos 40 anos. Então, aqui no Brasil, a gente recomenda rastreamento anual com mamografia a partir dos 40 anos de idade. Tem países, na Europa principalmente, que se recomenda a partir dos 50, porque a gente sabe que essa magnitude aí do benefício, do quanto a gente vai fazer de diagnóstico a mais, né? É maior sim. entre os 50 e 74 anos, mas já tem benefício a partir dos 40 anos. E no Brasil se recomenda. Então, mamografia anual acima dos 40 anos. Exatamente. E existe algo que a mulher deve se preocupar, falar, opa, eu tenho maior risco de ter câncer de mama do que a população normal. Quais seriam essas características para ela também ficar mais atenta e se monitorizar de uma maneira mais adequada? O principal fator de risco, assim, que aumenta a sua chance, né, comparando com a população geral, são os fatores genéticos. Então, se você tem, principalmente, parentes de primeiro grau, com câncer de mama e com câncer de ovário. Então, mãe, irmãs, filhos, isso é uma coisa que você já sabe, parente de primeiro grau tem um risco aumentado e até a gente pode pensar em que possa existir alguma síndrome genética hereditária nesses casos. Mas fora isso, tem outros fatores de risco que a gente sabe. Então, por exemplo, ter feito radioterapia prévia na região torácica aumenta o risco de câncer de mama no futuro. A alta exposição hormonal. Então, pessoas que tiveram a menstruação numa idade muito precoce, que tem a menopausa muito tardia, né? O tempo de vida com exposição ao hormônio é maior, isso aumenta o risco. Sedentarismo é um fator de risco. A nossa alimentação inadequada, né, em geral, que leva a um sobrepeso, também é um fator de risco. Existe um assunto polêmico aí, que é a questão da terapia de reposição hormonal, que a gente sabe que está associado a um pequeno aumento de risco, então isso sempre tem que ser muito bem avaliado para qual paciente vai ser indicada essa reposição hormonal, em geral, para paciente que não tem outros fatores de risco, né?
Basicamente isso. E falando da mamografia, estou imaginando aqui uma mulher acima de 40 anos que ouviu o nosso podcast, ouviu você falar, e ela vai fala, preciso fazer uma mamografia. Ela não consegue chegar no laboratório e fazer a mamografia, ela precisa de um pedido. Exato. Então, esse pedido pode ser feito por qualquer um. O que você acha? Qualquer um clínico, ou tem que ser o ginecologista, ou o mastologista? Quem que você acha que tem que ser? Porque depois que ela vai ter que ler o laudo. Exato. O mais comum é ser o ginecologista. Né? Assim, as mulheres têm o hábito de se cuidar mais do que os homens, né? Toda mulher vai e tem que ir anualmente Claro. ao ginecologista. Então, em geral, quem pede essa mamografia é o ginecologista. Mas, teoricamente, qualquer médico pode solicitar. Então, um clínico geral, em que essa paciente está passando para fazer um check-up. Às vezes até chega paciente para fazer check-up oncológico com um oncologista. Então, o paciente que estiver atendendo, o médico que estiver atendendo aquela paciente, que tem a obrigação de lembrar que anualmente tem que fazer mamografia. Mesmo que depois tenha que encaminhar para alguém, Sim, né? para poder Para ler esse interpretar laudo. o laudo direito. Então, mulheres aqui que estão ouvindo, acima de 40 anos, que não fizeram, façam a sua mamografia neste ano, que não foi feita ainda. Procure um ginecologista ou mastologista, ou até um oncologista. Faça a sua mamografia e não adianta fazer a mamografia. Tem que devolver voltar no retorno do médico para que ele possa ler, interpretar e falar, faça daqui um ano, ou faça antes, ou comece a investigar algo Mas que você possa sabe ser que tem um contrário. caso interessante que eu acabei de lembrar, que eu tenho uma amiga que teve câncer de mama. O que ela me contou? Ela foi fazer a mamografia, e eu já não me lembro se foi de rotina, ou se porque ela percebeu algo e tinha lá, né, e passou no médico para pedir. Mas no laboratório, eles já falaram, para tudo, porque você tem que fazer uma biópsia. E ela, eu não sei se isso é possível, mas no próprio laboratório já encaminharam. Isso é muito comum. É comum? É comum e é benéfico quando o Uhum. laboratório toma essas atitudes de já adiantar, né? Porque tem Aham. médico nesses laboratórios e que Certo. quando há uma análise prévia que já se suspeita, muitas Uhum. vezes o próprio laboratório entra em contato com o médico que pediu o exame e fala, olha, posso fazer uma biópsia? Isso é comum e é muito bom quando isso acontece. Que bom. Mas eu já vi também casos ao contrário do seu. Uhum. Eu já vi pacientes assim que fizeram mamografia de rastreamento, nunca voltaram para ver o resultado. Eu já vi casos assim, O mais laudo de um. ficou lá e nem foi buscar o resultado? Ou então pegou e nunca levou pro médico, tava lá fechadinho. E depois de alguns Medo, meses que a gente vai ver que esse diagnóstico já tinha e que não foi. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Isso é importante lembrar. Faça, não é só fazer, né? Exatamente. Então. Devolva para o Faz médico e poder leva pro médico que interpretar o solicitou. laudo. Porque o fazer o exame não significa. Quer dizer, significa muito, mas deixar o resultado ali e não tomar uma conduta sobre aquilo. Porque da mesma forma que os laboratórios podem, às vezes, ter essas atitudes, eles podem não ter. Aham. E aquilo, sim, eles podem pensar, bom, o médico que pediu vai ver esse resultado. Sim. Então, às vezes acontece. Comigo, por exemplo, o que já aconteceu foi pedir para repetir, Isso é comum. né? Não, vem aqui que não ficou bom a posição, Sim, tal, e pedir para qualidade do repetir. exame, tá certo. Pode falar. Não, e assim, porque tem muitas mulheres que têm medo de fazer porque sente dor, né? É ruim pra caramba, você já fez? Eu já fiz, eu faço desde os 30 anos, pra te falar a Varia de verdade. pessoa pra pessoa. Eu sofro. É que eu sei que é importante. Você sofre. Eu sofro. Então eu não Bom, sofro. essa questão é importante falar de Eu vocês. não sofro, você acredita? Ainda Eu vou bem. de boa fazer sempre. E a moça fala, todas elas sempre me perguntam, tudo bem, né? Vai apertar, não sei o quê. Não, tô tranquila, não tenho dor. Você não tem, não tenho. E aí comentam, porque sua mama é mais densa, às vezes dói mais, tá? Mas juro pra você, eu sempre fui tranquila. Ainda bem, mas olha, de qualquer forma, não é uma dor insuportável. Não, É totalmente factível. Assim, a gente faz coisas, na verdade, muito piores, né? A gente que é pior. mulher, a gente sabe. Exatamente. Então, assim, não é nada demais, mas é incômodo, mas nada demais. rápido E salva também. a vida. Sim, Então, isso que é o assim, mais se importante. justifica, né? Sim. Nesse eu vejo muito menos câncer de mama que você, mas já vi vários casos, inclusive pessoas conhecidas e pacientes que a gente vê em conjunto,
A gente vê muitas vezes uma negligência do próprio paciente quando percebe alguma coisa nela, né? E depois ela vai falando, eu já percebi isso desde janeiro do ano passado, entendeu? Então, e como essa questão da abordagem, a questão emocional da paciente, quando ela percebe isso, e você deve ver vários outros, muito mais do que eu, em relação a essa negligência, assim. O que que você pode passar para essas pessoas que estão agora, que sabem que tem um problema, que identificam um problema na mama e que não procuraram médico, a importância de que a pessoa até já sabe que tem um câncer, né? E ela fala, já que é câncer, eu não vou fazer, não adianta correr. Conta pra gente qual a importância de resolver essa questão. Olha, a gente que lida, né, com o paciente, com o público, a gente vê o quão complexas as pessoas são e o quão diferente uma pessoa é da outra. Eu já vi pessoas que negligenciaram, até pacientes médicos que já negligenciaram nódulos na mama. Então, isso eu acredito que seja uma negação. É o medo. É o medo de ter aquele diagnóstico, é não querer acreditar. Então, assim, eu finjo que eu não tô vendo, porque aí quer dizer que eu não tenho. Mas, na verdade, o problema vai aumentando, né? Vira uma bola de neve. Então, o que eu diria para essa pessoa é: enfrenta o medo. Muito provável, assim, sem conhecer nenhum caso, eu já digo assim que a maior probabilidade é de cura, porque se a gente olhar de uma forma geral para o câncer de mama, a gente sabe que a grande maioria cura. Então, acho que é enfrentar o medo e falar, não, eu vou atrás, porque quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. Melhor fazer o diagnóstico, menores vão ser os tratamentos, né? Então, E no caso, você como médica, né, oncologista lá, que cuida da paciente que está com câncer de mama, nesse momento que você vai encorajar, olha, nós temos o seu diagnóstico, né, você tem um câncer, o tratamento será esse, né, o caminho. Você também orienta a paciente ou aconselha a ela ter um acompanhamento psicológico? sim, eu costumo aconselhar. Eu acho muito importante. Eu acho que a gente não precisa passar por isso sozinho. Uhum. É muito importante ter o papel do acompanhante, por exemplo, do familiar, do amigo que está acompanhando e que vai ajudar a lidar com essa carga emocional. É muito importante a terapia, o psicólogo que vai também ajudar a acolher, porque ainda hoje falar a palavra câncer é muito difícil. Então, eu acho que quanto mais ajuda, quanto mais suporte psicológico tiver, melhor. Nem todo mundo sente a necessidade, Uhum. mas ajuda, né? Então, mas assim, aí uma curiosidade. Não sei se você vai poder contar ou dizer, enfim. Já aconteceu do paciente te enxergar também como uma psicóloga? Assim, Sim. eu acho que é essa questão da oncologia, né? Que a gente Então, eu acho que é por isso que você também se apaixona da por ela. relação, sim, a Aham. gente se apega, né? Esse A gente, apego que você falou no começo, né? sim, porque o contato é muito próximo. Então, eu acredito que o oncologista que está acompanhando a paciente também tem um grande papel nessa questão do suporte emocional, né, para a paciente. Quanto tempo mais ou menos dura um tratamento? Assim, até chega, não sei, olha que eu tô perguntando. Não sei se tem cabimento a minha pergunta. Mas Depende existe do uma. tipo, Ah, tá. depende de Existem, muitos então, vários fatores. tipos. Aí é até uma pergunta que eu tinha separado aqui. Existem vários tipos de câncer de mama? Existem vários tipos de câncer de mama. Ah, Quando a gente fala câncer de mama, isso é importantíssimo de lembrar, uhum. que porque são vários tipos e que se comportam como doenças diferentes. Ah, tá. E que muda o tratamento, muda a escolha da medicação, Uhum. muda, às vezes, a ordem do tratamento. Quer que eu te explique quais são os tipos? Ah, não sei, eu acho que sim, eu acho que é Acho que importante. sim. Uma É? ponto de Eu vista acho que é o. Sim, eu acho que. simples, assim, acho que é bom. Basicamente, né? Existem os tipos que apresentam receptores hormonais de estrogênio e progesterona Tá. positivos, que são os tipos que a gente chama de luminais, que são os tipos mais comuns de câncer de mama, mais ou menos 70% dos cânceres de mama são do tipo hormonal. E aí existem os tipos menos comuns, que são o HER2 positivo e o triplo negativo. E faz muita diferença a gente saber qual é o tipo antes de começar o tratamento.
Entendi. Porque alguns E esse tipo você vai descobrir a partir da a biópsia. partir da biópsia. Tá. A gente faz a biópsia, né, que vê o Uhum. anatomopatológico, e aí Uhum. tem um complemento do anatomopatológico que chama imunistoquímica, que vai falar qual que é o tipo de câncer que é. Entendi. Assim, a biópsia, o anatomopatológico fala, olha, é carcinoma invasivo, Uhum. então é um câncer. E a imunistoquímica vai falar qual é o tipo. Tá. Muito importante. Legal. Fundamental, na verdade. Vamos voltar na prática. Questões práticas aqui. A gente sabe que 75% da população é assistida pelo SUS. Então, aqui 75% do nosso público provavelmente não tem atendimento privado. Quais são os direitos que o cidadão tem em relação quando tem um diagnóstico de iniciar o tratamento? Você tem alguma... Faz alguns anos que eu não estou mais trabalhando no SUS. Mas existe, por lei, um tempo mínimo para início de tratamento, entre diagnóstico e início de tratamento, quando se chega a um serviço público. E eu acredito que o maior desafio do SUS, para dar conta, né, de todo mundo com esse diagnóstico, é conseguir incorporar todos os tratamentos, que a gente sabe que vão fazer diferença em sobrevida. E isso eu acredito que é uma questão da nossa sociedade para ser discutida e para ser debatida, porque hoje a gente não tem todos os tratamentos disponíveis no SUS. A gente tem uma grande parte. E, assim, a grande parte importante, vamos dizer assim, o mais importante. Mas eu acho que o que a gente tem que debater e o que a gente tem que lutar é para a incorporação dos melhores remédios que a gente sabe que tem impacto em sobrevida. E você também acha que, além do tratamento, existe um gargalo diagnóstico também? Com certeza. Você sabe que, assim, se a gente for ver, assim, o mapa de cobertura de mamografia no Brasil, a cobertura de mamografia é muito maior no Sudeste e no Sul. Então, quer dizer que as outras regiões não têm Caramba. câncer de mama? Uhum. Infelizmente. Não é? Então, existe esse gargalo, esse acesso à atenção primária de saúde, né? Sim. A prevenção e ir no posto de saúde, próximo à sua residência, para pedir a mamografia. É interessante isso que outro dia, não sei quem lá nas redes sociais estava criticando. Ah, todo mês é uma cor. Um mês é azul, outro mês é cinza, outro mês é amarelo, outro mês... Claro, porque existem as campanhas voltadas para a conscientização do problema. Porque cada cor, cada mês, significa um problema que pode ser evitado, que pode ser tratado, certo? Como o rosa, outubro rosa. E aí eu fico pensando, aí as empresas, né, aqui em São Paulo costumam, né, os funcionários vão vestidos daquela cor. Tudo isso são linguagens diferentes para incentivar o autocuidado, não é verdade? Para Exato. preservar a saúde e a vida. E aí eu fico pensando, então será que nessas outras regiões não tem esse tipo de campanha, Eu né? acho que existe, eu acho que existe sim. Eu acho que a grande questão é o acesso ao exame, Ah, o tá, acesso ao médico, tá, entendi. né? Então, eu acho que existe essa questão no nosso país, dessa desigualdade de acesso ao sim. médico, né? Quando a gente está falando de Claro. SUS. A questão da saúde é muito importante, né? Enfim. E aí, doutora, eu fico pensando aqui, né? Doutora Nesca. Tá te me chamando de Nesca, né? Nesca, né? Eu já tô aqui na... Eu me lembro da história da... Não dá pra fugir, porque a gente se lembra da história da Angelina Jolie. Essa semana, devido ao Outubro Rosa, ela também apareceu lá no Instagram, né? Relembrando a história dela, porque a família dela, né? Acho que vem de mãe, de vó, sei lá. Teve câncer de mama e quando ela entendeu que ela tinha grande chance, ela resolveu tomar uma atitude radical e fez então a mastectomia, certo? Certo. Das duas mamas. E eu me lembro naquela época que todo mundo falou: Meu Deus, que radical, que isso, que aquilo. Aí eu te conto, eu nem sei quanto tempo isso passou, mas hoje em dia é comum, acontece. A Angelina Jolie, ela tirou as duas mamas, né? Fez a mastectomia bilateral e tirou os Bilateral. ovários. Ah, também? Também. E é muito interessante, porque ela virou um exemplo pra gente positivo, na minha opinião. Olha só.
Por quê? Porque ela tem uma síndrome, que é uma mutação, que chama mutação de BRCA1. A mãe dela já tinha falecido, isso é o que tá nas redes Sim, sociais, o que claro. tá de conhecimento geral, né? Se a gente for pesquisar na internet. Então, a mãe dela tinha falecido de câncer de mama muito jovem, Aham. então provavelmente ela herdou essa mutação da mãe dela. E quando a gente tá falando, existem poucas situações em que a gente indica fazer uma mastectomia preventiva. Tá. Mas uma dessas situações é essa mutação de BRCA, que pode ser BRCA1 ou BRCA2. Porque o risco de câncer de mama ao longo da vida é de 60% a 80% para as pacientes portadoras dessa mutação. Entendi. E a gente sabe que a mastectomia pode diminuir muito esse risco. É claro que não é uma decisão unilateral, só do médico, quem põe isso, assim, tem que ponderar, é uma Sim. decisão compartilhada, né? Paciente, médico, familiares para opinar, mas é recomendado como forma de diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de mama, quando a gente sabe que esse risco é muito alto. E, mais especificamente, em geral, quem tem essas mutações tem um risco maior de desenvolver cânceres mais agressivos, Entendi. entendeu? Então você Então, fala isso existe. diminuir, né? Eu achei que fazendo a mastectomia bilateral, acabou, não tem chance de ter. Não, mas diminui, então. Diminui bastante, mais de 90%, mas não é zero. Não é zero. Anesca, mas nem todo mundo tem indicação de pesquisar essas mutações, né? E quem seriam essas pessoas? Essa pergunta é muito interessante, porque cada vez mais a gente tem difundido, assim, mudou muito, né? Sim. Assim, se a gente for ver, vai de 10 anos para cá, o acesso, o preço aos exames, aos testes genéticos. Então, em primeiro lugar, a gente pode dividir entre as pessoas que não têm diagnóstico de câncer. Alguém pode falar assim, mas eu quero saber se eu tenho essa mutação. Aí o que eu vou aconselhar para essa pessoa é passar por um aconselhamento genético com um geneticista. Porque tem que avaliar seu histórico familiar, quantas pessoas da sua família já tiveram câncer, para ponderar o seu risco individual de desenvolver câncer de mama ou de ovário ou algum outro tumor que você queira pesquisar. E ponderar também se a pessoa quer saber esse risco, né? O que fazer com um resultado positivo? Sim. A gente tem algumas mutações que não que realmente indicam um acompanhamento, um rastreamento diferente. Mas nem todas têm tanto impacto assim em saber precocemente. Então, fundamental, passar com uma consulta com um geneticista para fazer o aconselhamento genético. Agora, quando eu falo de pacientes com câncer de mama, as pacientes que têm mais indicação de investigar se tem alguma síndrome assim, hereditária são aquelas com parentes de primeiro grau, com câncer de mama e de ovário. Aquelas que desenvolveram um câncer numa idade muito precoce, abaixo dos 45 anos. Aquelas que têm o tumor do tipo triplo negativo, que costuma ser um tipo mais agressivo e mais associado a síndromes genéticas hereditárias, então todas têm a indicação. E, na verdade, assim, toda paciente em que o tratamento vai mudar se eu soubesse que ela tem uma síndrome genética. Então, isso está muito abrangente hoje em dia em termos de indicação. Só que isso, por exemplo, não bate com o que a gente tem no rol da ANS. Então, o rol da ANS é muito mais restrito, muito mais restrito. Então, é esse o panorama que a gente tem hoje. Porque é interessante, não basta o paciente querer saber, né? Que eu quero fazer o exame. O que você vai fazer com o resultado? Então, pois é. Né? Isso tem que ser debatido, discutido, tem que entender o que pode ser encontrado. Sim. Se gostaria de saber, se gostaria de fazer uma cirurgia preventiva, por exemplo, se vier um tumor do tipo, uma mutação do tipo BRCA1, BRCA2. Então, não é tão simples assim. E no caso, bom, como você disse que a recomendação é começar a mamografia a partir dos 40, né? Mas mesmo assim, você recebe pacientes mais jovens do que isso? Hoje em dia, talvez porque o estilo de vida leve a isso. Exato, a gente sabe que câncer de mama em jovens está aumentando, né? Talvez esteja muito associado ao estilo de vida. Mas sim, eu acho que a paciente mais jovem que eu, pessoalmente, né, tratei, tinha 25 anos. Caramba. Então pode acontecer. Felizmente é raro.
Então, acho que não é para as pessoas de 25 anos saírem desesperadas pensando Certo, que vão ter claro. câncer de mama. Aham. Pode acontecer, mas em geral tá associada a alguma predisposição genética, tem um histórico familiar. É muito difícil acontecer nessa idade, apesar da gente ver na nossa prática, lógico, porque a gente trata câncer de mama, então a gente vai ver esses casos também. Mas o rastreamento é indicado a partir dos 40 anos. Para pessoas que têm um forte histórico familiar ou que têm alguma suspeita de aumento de risco, tem que começar um acompanhamento com o ginecologista e debater o rastreamento mais precoce, mais individualizado, né? Caso a caso. E em relação aos homens, câncer de mama no homem existe, não é? Existe. Pode falar um pouquinho sobre isso? Raríssimo. Ah, é raro? Raríssimo, super raro. É raro, mas existe. É mais provável quando o homem tem o diagnóstico de câncer de mama, esse câncer estar associado a uma alteração genética hereditária, como o BRCA, No caso, por exemplo, a mãe dele pode ter tido. ter a mutação e ter passado para ele, a mãe ou o pai, né? mesmo, tá? O pai também, tá? Ou pode ser uma mutação nova, a pessoa pode nascer com essa mutação. E em geral, é mais difícil o tratamento e o manejo. A gente faz o manejo igualzinho a gente faz para mulher. Mas eles tendem a se comportar de uma forma um pouquinho mais agressiva, que a gente fala, assim, um pouquinho de querer se desenvolver mais rápido, de querer crescer mais rápido. Então, assim, o homem, quando nota algum nódulo na região da mama, tem que procurar. Um mastologista, né? Tem que procurar. Sim. E normalmente, se ele nota aquele nódulo, será que é porque já tá um pouco mais. Não tá tão precoce? Homem não tem mama desenvolvida, né? É Então, verdade, é mais né? fácil de um homem Tá. notar quando ele tem. Então ele já vai Um pegar nódulo. quase no começo, vamos dizer assim. Sim. Entendi. Doutora Anesca. Uma outra coisa, outro dia eu tava conversando sobre, né, o assunto, o tema que a gente ia debater aqui, em casa com o Marcelo. Eu falei, eu vou perguntar isso pra ela. Porque assim, a gente falou no começo da nossa conversa que a palavra câncer assusta, né, sei lá, cai a depressão ali na hora, na vida da pessoa e tudo mais. Mas a hora que você pega o resultado, você tá com a sua paciente na frente lá, e você já entendeu o diagnóstico. Você, por favor, se você não achar que tá errada a minha pergunta, você me corrija e, Débora, não é assim, tá tudo bem, não tem nenhum problema, a gente tá batendo papo aqui. Mas é uma curiosidade minha, porque chegar no paciente e falar assim, então você tem câncer. É assim mesmo hoje em dia que Olha, se aborda, que se conta? eu sempre penso da seguinte forma. A pessoa vai lembrar desse momento para sempre. E você vai ficar marcado na cabeça da pessoa para sempre. O médico que falou que eu tinha câncer. Então, é claro que tem que dar o diagnóstico. Sim. Né? Não tem como... Assim, a gente tem que falar de forma clara. Mas eu sempre procuro abordar de uma forma já dando as ferramentas para a pessoa lidar com aquela notícia, que é uma má notícia. Né? Mas assim, olha, sim, o seu diagnóstico é um diagnóstico de câncer, mas olha, a gente vai fazer isso, vai fazer tal exame, tem muitas possibilidades de tratamento, sua maior chance é realmente de ficar curada, assim, falando estatisticamente. Então, eu acho que a gente dá a má notícia, porque tem que dar, tem que falar, até para a pessoa conseguir lidar com aquilo. Mas, em geral, já dando as ferramentas para a pessoa lidar com aquela notícia. Entendi. E aí, eu acho importante a pessoa sempre procurar ir com um acompanhante. Eu acho que faz toda a diferença. Entendi. É porque às vezes a forma como ela recebe sozinha é um jeito e se tem alguém junto com ela para dividir é diferente, né? Desculpa me intrometer, Não, mas por favor. né, você está falando isso, eu concordo plenamente contigo. Não dá para não falar. Tem que falar. Sim. Né? E há várias maneiras de falar. A forma como eu abordo quando tem um diagnóstico de câncer é que a melhor notícia é a verdade. Então, assim, enquanto eu não sei a verdade, é horrível. Quando eu sei a verdade, eu tenho instrumentos para lidar com essa verdade. Então, assim, não tem como... O ruim é quando você não sabe o que eu tenho, o que você tem. Eu sei o que você tem. Tem nome, sobrenome e eu sei como tratar. Exatamente, eu concordo, né? 100%. E eu sei como tratar. Então, é por aí que é o discurso. Tá. Então, assim,
Enquanto você tem um nódulo na mama, pode ser tudo, não conseguir fazer biópsia, vai ter que fazer de novo. Tá? Tem o diagnóstico. Agora, que daqui para frente, X, o caminho vai ser este aqui. E aí a pessoa, todo mundo fica abalado, é normal, é humano. Mas é que nem a Anis que falou, você dá a notícia, mas escora, né? Você dá as ferramentas para ela se escorar. Tem que mostrar, assim, que existe tratamento, já falar quais são os tratamentos, já dar as possibilidades. Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que a maior angústia é você aguardar o resultado de um exame. Exatamente. Sim. Né? E para quem trata de pacientes que muitas vezes têm doenças graves e que muitas vezes está investigando e não sabe o que é muito angustiante você não saber o que você tem. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, pode não ser uma notícia feliz, mas vamos lidar e vamos tentar resolver. Claro. Pelo que eu tô percebendo, assim, tem um lado negativo, mas calma, existem possibilidades, né? E aí, como você falou, que o câncer de mama tem chance de cura. Obviamente que depende do tipo de câncer, enfim. Depende mas, de muitos fatores, mas de uma forma geral e falando assim de uma forma bem abrangente, sim. Então, aí eu acho que dá um alívio no paciente, né? Assim, não, e principalmente quando tem o vínculo de confiança com o médico, né? Eu acho que isso é o primordial, né? O paciente fica mais tranquilo, mais calmo, e aí fala, não, pera, mas minha médica falou que tem saída, então vamos encarar isso aí, né, da melhor maneira possível. Eu também conheço a história de uma moça que toda vez que ela ia tomar lá a quimioterapia, ela ia muito feliz, porque ela falava, eu vou tomar essa água que vai me curar, que vai me curar. Então, assim, aquele mindset positivo, assim, sabe? Ia fazendo com que ela se sentisse bem, enfim. Ela realmente tá bem, né? Até agora. E são assim, cada um tem a sua forma de lidar com os problemas da vida, né? De uma forma geral. Claro. Você vê pessoas que costumam lidar com a sua vida de uma forma muito otimista, de enfrentar os problemas. Essas pessoas lidam melhor. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. E a gente também precisa saber lidar, né, com esse tipo de pessoa, saber acolher, saber ensinar, saber mostrar o caminho. E outra curiosidade também que eu tenho aqui, eu já ouvi dizer que o paciente oncológico é um paciente mais. Eu vou usar uma palavra que eu não sei se é adequada, mas mais fácil de lidar. Você. Comparado com o quê? Ele aceita melhor, assim, as condições que o médico traz para ele. Ele talvez obedeça mais, ele seja menos. Como é que a gente fala? Um paciente que às vezes não toma um remédio direito. Adere melhor o tratamento. Ah, sim. Adere melhor ao tratamento. Eu acho que faz sentido, né? Porque é o que a gente estava falando. Por exemplo, pressão alta. Quantas pessoas você conhece que tem pressão alta e não tomam o seu remédio da pressão? Porque é uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada e vai negligenciando, né? Até a coisa ficar feia. Entendi. Quando a gente tem o diagnóstico de um câncer, eu acho que a gente quer aderir Não dá ao pra tratamento. brincar, né? Exatamente. Não dá pra brincar. Eu acho que faz sentido. Mas a questão da aderência é um ponto importante que você falou. Porque uma coisa, assim, você tá falando pra mim de um momento inicial, falando especificamente de câncer de mama, que é o momento da quimioterapia, da cirurgia, da radioterapia, dos tratamentos que costumam ser mais pesados, mais difíceis. Mas depois vem uma outra fase, que é a fase, por exemplo, da hormonioterapia. Não sei se você já ouviu, aquela paciente que tem o câncer de mama do tipo luminal, que é o hormonal, Sim. que precisa, olha, agora você vai tomar por 5 a 10 anos um comprimidinho todo dia. Aí a aderência já fica mais difícil. E é uma parte do tratamento tão importante quanto lá no início. Nossa, que interessante isso. Porque ela acha que é só um comprimidinho, é só um hormônio, é isso? Porque Uma tem reposição? reações, porque tem efeitos colaterais, na verdade. Ah, tá, entendi. Né? Assim, tem efeitos colaterais, tem fogachos, às vezes alguns sintomas desagradáveis associados à menopausa. Então, e o fato de ser um comprimidinho. Então, é uma coisa assim que é mais difícil, que exige muito esforço do médico em explicar a importância e tentar lidar com os efeitos colaterais e resolver os efeitos colaterais para ter essa aderência. Uma outra coisa, doutor, tô te cortando total, né, Mar? Eu acho importante você perguntar, é mais importante Porque você eu do que sou a leiga eu. aqui, Isso. representando todo mundo, assim, né? No caso dessa outra fase que você está comentando, como que fica o retorno desse paciente no seu consultório? Ele volta?
Volta Certinho? certinho. Ah, isso ele volta certinho. Em geral, com a minha experiência, é que sim, eles Tá. costumam voltar, vem direitinho. No início, a gente acompanha de 3 em 3 meses, Aham. até completar 2 anos. Uhum. Depois, a cada 6 meses, até Certo. completar 5 anos. Entendi. Não, mas aí já aconteceu de vir paciente assim, então, sabe, doutora, eu não tomei o comprimidinho. Ou, não, Já. eu tomei, e você ter condições de saber que não tomou. Olha, Exames vão te indicar, dizer, não, ela não não, tomou. os exames não indicam. Não indicam? Ah, Na tá. maioria das vezes, não. Aham. Mas já aconteceu do paciente não aderir. Isso sim. Porque é um Por conta tratamento desses que às vezes traz fatores. alguns efeitos colaterais meio Uhum. desagradáveis. Enfim, a pessoa às vezes tem mais dificuldade, mas aí Aham. entra o trabalho de conscientização. Entendi. E outra coisa também que eu queria perguntar é sobre, vamos supor, a paciente fez a quimioterapia, fez cirurgia. Quando ela faz cirurgia, ela já pode. Porque eu já também tive amigas que colocaram prótese. Em Já geral, pode fazer na mesma cirurgia já? sim, já sai com a É. reconstrução. Aham. Então, hoje em dia, o mais comum e até um direito da paciente que vai fazer uma mastectomia, por tá. exemplo, que é a retirada completa, né, do Uhum. tecido mamário, já sair com as mamas reconstruídas. Isso não quer dizer que a reconstrução é uma cirurgia só. Tá. Às vezes são necessárias outras cirurgias para ajustes estéticos, né? Na Certo. verdade. Então, existe aí um trabalho em conjunto com o cirurgião plástico, por Com exemplo? certeza, Ah, com tá. certeza. Aham. Ele, em geral, está trabalhando junto com o mastologista, Uhum. cirurgião oncológico. Vamos falar então do lugar onde a gente trabalha, né? A estrutura que lá tem para tratar um paciente tão complexo como um paciente de câncer de mama. Você podia falar um pouco do hospital onde a gente trabalha? Olha, a gente trabalha no Hospital Santa Paula. Uhum. Eu trabalho lá há 11 anos. E é um lugar que eu sempre gostei muito de trabalhar, porque tem toda a estrutura para o paciente, no sentido do paciente ter todos os médicos que ele precisa passar num local só, e todos os tratamentos que ele precisa fazer num local só, e se precisar internar, é lá que ele interna. Então, eu acredito que a gente tem bastante infraestrutura para cuidar desse paciente. Então, acontece em outros lugares, por exemplo, do consultório do oncologista ser num lugar, o consultório do cirurgião é em outro edifício, às vezes nem no mesmo bairro, né? Às vezes distante, mas vai internar para operar em tal lugar. E nisso, às vezes, por exemplo, rompe um pouquinho o vínculo na hora de passar uma visita num paciente internado, que, né? Porque assim, o Sim. médico não consegue estar em vários lugares ao mesmo Sim, a tempo. locomoção em São Paulo é difícil. Então, o que eu gosto de lá é essa infraestrutura de estar tudo Centraliza, né? centralizado. O paciente faz a radioterapia lá, faz a quimioterapia lá, faz a cirurgia lá. Se houver alguma intercorrência, alguma necessidade de internação, vai internar lá. Se precisar pedir interconsulta, pra hematologia, tem hematologista lá. Mas a biópsia lá, Faz a biópsia lá. tudo é possível ser feito radioterapia se precisar. Exato. Então, Exames de imagem. Sim, tem tudo lá. Então é muito completo, né? E é muito seguro, né? Você tá com o paciente no consultório e precisa ir pro pronto-socorro. Você acaba levando até pessoalmente o paciente na cadeira de roda junto com a enfermagem, junto, né? Do que se ele tá no consultório, pega o carro, vai pro outro, né? Então é muito Exato. mais. Você consegue controlar muito mais, Exato, né? é um ambiente O muito mais ambiente. controlado, né? Sim. Eu gosto de trabalhar lá. Eu percebo que os pacientes gostam disso, viu? É. Eles gostam dessa questão, assim, falam, nossa, aqui é acolhedor, assim, é pequeno, tem tudo, funciona. Então, é bacana. É, porque pelo que eu tô percebendo, é um trabalho multidisciplinar, poderíamos dizer, Com né? certeza. Isso é assim, câncer de mama Ah, é uma patologia que se trata com uma equipe multidisciplinar. tá. Então, não é só um oncologista, é um oncologista, é o mastologista ou cirurgião oncológico que vai operar essa paciente. Muitas vezes em conjunto com o cirurgião plástico. Certo. Aí tem a médica da radioterapia, né? As nossas radioterapeutas de lá que são sim. maravilhosas. Uhum. Tem a medicina nuclear. Tem Cirurgia vascular pra cirurgia passar o vascular catéter. para passar o catéter. Ah, E a gente é muito integrado e é muito importante a discussão dos casos e as tomadas de decisão em conjunto. é verdade. Então, assim, se eu tenho uma paciente, eu já vou na hora conversar com o cirurgião, a gente já vai na hora discutir a melhor forma de abordar esse caso, porque em algumas situações a gente precisa começar primeiro com a quimioterapia e depois operar.
E tem outras Pra situações que diminuir o não. tumor, né? Exato. E tem outras situações em que a gente precisa começar com a cirurgia. E essa decisão tem que ser tomada em conjunto. Entendi. Legal. Então, ou seja, o paciente não tem só um médico, ele tem vários médicos Sim. cuidando É. dele, né? Pelo Tem- menos tem um um oncologista líder. e um cirurgião. Né? Ah, tá. Tem o líder, que é no caso do câncer de mama, mas todos em prol do paciente juntos, né? Entendi. Nós estamos começando a finalizar aqui. É. Antes de a gente chegar na parte de entretenimento, Sim. acho que a gente podia fazer um resumo, né? Porque a gente pode resumir aqui para mulheres, principalmente as mulheres, o que elas precisam fazer, entender do Outubro Rosa, a importância dele e o que ela deve procurar. Vamos fazer esse resumo, sim, Anísca? Então, o que eu acho é que, número 1, a gente tem que saber que o Outubro Rosa existe para nos lembrar da nossa mamografia, Isso. né? Você vai lembrar. Mesmo, a gente precisa fazer a nossa mamografia anual, a partir dos 40 anos, todas as mulheres. E lembrar que câncer de mama, diagnosticado inicialmente, tem uma altíssima chance de cura. Então, quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico, quanto mais cedo eu procurar o médico, tudo vai ser mais fácil e a gente vai passar por isso de uma forma muito melhor. Maravilha. Então, assim, pessoal, vamos lá marcar sua mamografia. Para algumas mulheres dói, mas para mim não dói, não. Se um telespectador, não é telespectador, Dora, né? não é. Mas é o vocês Podcaster entenderem. viewer, Fizer uma mamografia, já valeu a pena esse podcast. com esse certeza, episódio. sempre valerá a pena, Má. E Porque se o é uma nosso mulher papel aqui aqui- com um nódulo na mama procurar um ginecologista, valeu a pena. Com Valeu a certeza. Que é o nosso papel aqui informar e trazer aqui tudo o que você precisar para que você se cuide e tenha muita saúde. E aí, bom, ai, é pesado esse assunto um pouco, né? Mas tudo bem. E aí, assim, então a gente passa por uma segunda parte, que é assim, falar da Anesca, não mais a médica. Tá. Então, Anesca, Não, Tá obrigada. bom. Anesca tem filhos? Como que é? Conta um pouquinho de você. Olha, eu sou filha, em primeiro lugar. Aham. Tenho 3 irmãos. né? Homens? Tenho 2 irmãos gêmeos e uma irmã. Que legal. Sou casada com o André. Uhum. O André é Gente ortopedista. boa, conheço Certo. também. Tenho 2 filhas, a Isabela e a Paola. Ai, que linda. A Isabela tem 10 anos, a Paola tem 8. Aham. Que idade gostosa. É maravilhoso. E a gente tá sempre tentando equilibrar, né? Todos os pratos para dar conta de Todos tudo. os pratos, É. exatamente. Sim, tentar acompanhar na escola, o que tá acontecendo na escola, ser uma mãe presente, né? Que ajuda. Pois é, e aí falando desses pratos todos, a Anesca, mãe, esposa, filha, irmã, tem tempo também de relaxar e de curtir lazer, Procuro ter. né? Precisa se organizar para ter esse direito, Sim, né? sim. Você curte um teatro, você curte cinema, em casa você assiste séries, o que você gosta de fazer? Olha, eu sempre fui muito do cinema, viu? Teve uma época na minha vida que eu ia assim, toda semana, sagrado, o André no cinema, a gente via tudo que tava Aham. passando. Aí depois chegou os filhos, ficou um pouco mais difícil de sair pra ir no cinema, Sim. mas aí vieram as séries, né? Eu Aham. adoro ver série, eu gosto de ler livros. Eu comecei a fazer parte de um clube de leitura, Ah, que é bem legal. que interessante. É recente, mas é bem legal. Aham. E eu gosto de música, quando é possível eu gosto de ir em show. Então, Ótimo. E aí, assim, em casa tem as meninas, claro, então tem que ter um momento para assistir alguma coisa com elas. Mas quando você tem alguma série que você tá, assim, viciada, algum filme que você indicaria e por quê? olha, eu fui separar alguns filmes, né, assim, e pensei. Os filmes da minha vida, né? Assim, os filmes, eu Aham. adoro filme de superação, Tá, também amo. adoro. Amo. Adoro filme, assim, que traz algum tema muito profundo, sabe? Então, os filmes da minha vida, Forrest Gump, não sei se vocês Maravilha. gostam. Sim, Nossa, a gente é assistiu sensacional, várias né? Acho que é uma das vezes. melhores trilhas sonoras que Nossa, se é tem. maravilhoso, Forrest Gump, a mensagem que passa. E um que eu assistia pela primeira vez quando eu era adolescente, mas que é maravilhoso, vocês já devem ter visto? Um Sonho de Liberdade. Sim, Sim. Acho Norman que são Freeman. Lindo, lindo, Eu acho que lindo, esse filme é lindo. do Stephen King, o roteiro, a história, não sei. É, Mas não é tenho certeza, Má. demais esse filme. São filmes maravilhosos, né? Eu também gosto muito de filmes de superação. Eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Eu tenho uma visão muito otimista das coisas. E eu não sei, eu acho que cada vez mais.
ultimamente tem acontecido um pouco isso comigo, de você fazer às vezes alguma coisa boa por alguém e quando você vê aquilo, o bom, na verdade, volta para você, É verdade. né? Então, assim, e quando tem a superação, é importante porque você vê a força na pessoa. Eu sempre busco, com qualquer pessoa que eu esteja conversando e às vezes fala de algum problema, né, tal, de buscar, de trazer essa força, mostrar É. que existe, né? Exato, Porque é um exato. diferencial, faz a vida ter outra cor, não sei. É a resiliência, né? A tal da resiliência que é a gente se tornar forte para enfrentar os problemas da vida e superar. Sim. E assim, você falando assim do que eu gosto de fazer, eu tô aqui pensando que Aham. um dos assuntos extra-medicina que eu adoro Ah. atualmente é assuntos relacionados a desenvolvimento humano. Acho Perfeito. muito legal. Porque assim, a vida vai levando a gente num caminho do automático. Isso. A gente começa a fazer tudo no automático, automático, automático. Ah, é assim, é assim, é assim. E né? aí, se você não para refletir e ver o que dá pra mudar, fica tudo muito sem sentido, né? Eu Então, acho, eu sou suspeita a falar isso, Anesca. então, Totalmente suspeita, porque eu tenho estudado ultimamente sobre neurociência é super e interessante. comportamento humano. Então, cada vez mais eu tô achando respostas assim que eu sabia que era isso, sabe assim? Então é fantástico. Eu acredito muito no ser humano, eu acho que é possível ser feliz sim, né? Sempre enxergar o copo não tá meio vazio, ele tá meio cheio. Sempre. Sim, eu Mesmo acho que nas situações mais difíceis. Porque assim, eu acho pesado, né, a gente falar sobre a questão da doença, mas é uma realidade, a gente tem que enfrentar. Mas não é pesado. É isso Não, que eu como É, leiga, né, mas então, amor? mas eu quero Entendeu? é o contrário. É o contrário. Justamente o ao contrário. Ah, É descobrindo que se resolve e se alivia. Então, mas Entendeu? É isso que é a mensagem que tem que ficar. sim, A sim, mensagem, o assunto é descubra e resolva. sim, Não, ai meu Deus, é um problema. sim. Descubra e Não, eu resolva. concordo totalmente com você, mas eu acho que ainda é preciso conversar muito e discutir sobre a descoberta da força que as pessoas têm, Sim, claro. elas próprias, né? De a gente é dizer mais forte do que a gente imagina. isso. E só quando a gente passa por um problema que a gente percebe isso. Perfeito. E o que eu acho é que, assim, tudo bem, a gente tá falando de câncer de mama, mas existem tantos problemas na vida, né? Exatamente. A serem superados. Não é? Assim, não só de saúde, mas de dinheiro, de Sim, trabalho, sim. né, na família, relacionamento. Perfeito. E assim, são problemas que a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender a resolver. E eu sempre procuro também olhar isso de uma forma otimista e achar que a gente tá aqui pra crescer, Isso. né? E a gente sempre vai sair de um problema maior. Mais mais forte, forte. com certeza, é Né? isso mesmo. E aí, bom, beleza, você quer falar de filme? Você falou, mas falou e não falou o filme. Você quer Eu não um falei filme? porque não chegou minha vez de falar o filme Então, ainda. Fala você. Ela falou, Eu dou a voz. Ela falou ela sobre falou filme, então, mas Fala você os não dois. falou. Eu falo um. Você faz, então pode falar. Vou ser polêmico aqui. Ah, Eu acho que as pessoas, antes de desistirem do filme, Ah. assistam. Tá todo mundo falando mal. Eu gostei. Atual? Coringa 2. Eu gostei do filme. Eu ainda não assisti. Eu Ó, o André tinha que A estar gente aqui não dá também. spoiler. gostei não, tá? do filme. Eu curti. O filme é longo. Eu não gosto de musical. É um musical. É um musical. Tem a Lady Gaga, né? Sim. É que assim, não dá. A impressão que dá é que não dá match Coringa com musical. Mas ficou Não legal. é? Mas deixa eu falar. Eu Ficou. não era fã da Lady Gaga, mas eu acho ela uma extraordinária atriz. Sim, ela me convence. Então, eu gostei do filme. Não é o Coringa original. O filme original, não existe original. Mas o primeiro é diferente, é uma outra pegada. Se você vai querendo esperar a continuação do primeiro filme, você não vai encontrar. Mas se você vai assistir uma obra de arte, eu acho que é legal, sim, vale a pena pagar o ingresso para assistir o filme. No cinema, principalmente. E olha Porque que a iluminação, a fotografia, eu achei as músicas... trilha A sonora. trilha sonora. Ela canta músicas Eu- antigas também. Ela eu- canta muito bem, né? Canta lindamente. demais. Ela canta muito bem, eu gosto. Lindamente. Eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Tá todo mundo falando muito ruim, muito mal do filme. Eu sou do outro lado. Olha, eu curti. ia assistir esse filme ontem. Eu sugiro você assistir. é E bom. aí eu vou assistir. E eu não fui porque o André falou assim: olha, só tá com crítica negativa.
Sim, Ah, então, sim, não, Preciso vai, ir, vai. preciso ir. sim, assim, Eu vou. pode ser que você não goste, mas você for lá... Tem que assistir, você né? vai, É, Exatamente, exato, né? exato. E olha o que eu vou dizer, eu falo agora de mim, porque eu às vezes vou, quer dizer, aconteceu 2 vezes. você dormiu no Eu filme. não dormi, Um eu pouquinho. cochilei. Mas eu cochilei em qual momento? Músicas. A música relaxa você e tal. Aí eu dei uma cochilada. Mas assim, assisti o filme, acompanhei a história e gostei, achei sensacional. Agora, eu não tive a impressão que nós ouvimos falar numa crítica que ele teve vários momentos, várias oportunidades de acabar e não acabava. Eu não achei isso, não. Toma com uma cuidado pra não ter spoiler, mas eu acho que não. Não, Eu acabou acho aí. Não vou eu falar acho mais que nada. não, o filme foi legal, eu Gostei. gostei. Não é igual o primeiro, é diferente, mas valeu a pena. Não fiquei empapuçado no cinema, não quis sair no meio do filme. Quanto tempo tem? Umas 2 horas e 20, 2 horas e parece. 20, tudo isso. É. Não, o filme valeu. Não, assim, passou. Ninguém saiu do cinema, que a gente percebe isso Não, também, né? Aham. Ninguém saiu do cinema. Não, Agora e fora que aquele ator é demais, né? o Joaquin Phoenix, né? Muito Joaquin bom. Phoenix. Ele é demais. ótimo. Não, Ele é e ótimo. ele continua sendo o Coringa, assim. Exatamente. Ele não perdeu o gancho da personagem, assim. Ele continua sendo convincente. Então, eu Maravilhoso. gostei. Eu sou fã da história, assim, né? Acho muito Sim. legal. É. Fui polêmico Então, agora. não, nem tanto assim, porque todo mundo tá falando mal e você gostou e tudo É. bem, né? Gosto não se discute, não é Exatamente. verdade? Acho que a Todo pessoa mundo tem tem o que seu direito, ter né? a A sua opinião. opinião. Exato, Não experimenta e depois você dá a sua opinião. exatamente. Vou te Ah, falar eu vou- semana que vem, então, o que eu achei. Então, e Isso, depois vamos você discutir conta isso pra no ele segundo e grade. fala se você gostou ou Pode não, falar. né? Não, então, eu agora me deu um Tá branco bom. assim de filme, porque agora Você comentou eu ia falar do Coringa. Coringa, ele passou na minha frente, eu deixei, na verdade, eu dei a vez pra ele. E aí, bom, você falou do Clube da Leitura. Você já leu algum livro que você recomendaria? Já, Ou... foi até o que eu trouxe para recomendar. Um livro maravilhoso, podem ler. Aham. Chama Selvagem, Selvagem. Marília Passos. Boa, Muito vou anotar. legal, muito bom. É de uma médica obstetra que vai pro Médicos Sem Fronteiras. Pô, que No legal. Sudão do Sul. Ai, que E tem uma legal. história de amor, assim, é bem legal. Leiam. Nossa, esse Médicos Sem Fronteiras é uma propaganda que me destrói. Aquela musiquinha do R.E.M. por trás. Sim, Jesus. Everybody Hurt. Alguma coisa E a hurts. questão é que ela vai para um país em guerra civil, né? Então isso toma muito da história. Entendi. Indico. Também não Que vou dar bacana. spoiler, Sim, mas sim. indico. Um Nossa, livro muito legal bom. essa indicação. Selvagem, Marília Passos. Eu anotei aqui, ó. Selvagem Marília Passo. E você, Mar, livro? Eu trouxe aqui o livro, que esse livro eu li acho que em 2018, 17, e estava na minha lista de falar aqui no podcast. É um livro da literatura uruguaia, Mário Benedetti, chamado A Trégua. Acho que é o melhor livro do Mário Benedetti. É a história de um senhor, na década de 50 era um senhor, de 48 anos, a minha idade, que estava prestes a se aposentar, viúvo, de 20 anos viúvo, com 3 filhos com problemas de relacionamento. Isso é sinopse, não estou dando spoiler, não. E aí ele encontra uma mulher, que vai ser a funcionária dele do estabelecimento burocrático, e ele se apaixona por essa mulher. Então, é como se fosse a trégua da vida para que ele reencontrasse. Ou O seja, aos amor. 48 ele está recomeçando a vida. Sim, é muito Jovem, bonito. total. E numa época que 48 anos era um fim, idoso, Então, né? pois é. Não, você Hoje leu em o dia livro, seria você- quantos que anos, loucura, né? você Essa leu o pessoa? livro, 70 e poucos anos, né? 78, né? Isso, é muito interessante. Foi, nossa, o cara tem a minha idade e é visto dessa E se forma. sente idoso, Sim, né? porque era mesmo, né? Era final da década de 50. Eu não me sinto nem um Isso. pouco desse jeito. Eu também não. E Graças assim, a Deus. você sabe que às vezes eu passo um pouco de vergonha, porque as minhas filhas me seguram um pouco. Que às vezes eu acho que eu tô exagerando, que eu tô querendo ser jovem demais, que eu quero acompanhá-las, eu quero dançar. Eu sou assim. Eu sou assim. Aí a Vitória outro dia ela segurava, mãe, ela baixava meu braço. Mãe, é muito delicada, né? Mas pode dizer, mãe, menos. 1960. Mas eu tenho 48,
Mas minha mente, juro, 18, 20, no máximo. Sabe? Eu sou super ativa, assim, enfim. A idade tá na cabeça, né? Com E aí, certeza. falando, tendo tudo a ver com o que a gente conversou aqui, e principalmente quando a gente fala de superação, né? Tem o livro aqui da Daiane Berdoldi, que foi nossa convidada aqui no Pode Tudo também. A Daiane é veterinária de formação e ela escreveu esse livro Por Trás da Cicatriz, que é uma história de superação monstra na vida dela, porque ela teve um tumor cerebral. E a Olha Daiane só. está bem, ela dá mentorias e é coach, e eu acompanho diariamente, né, a rede dela, nossa amiga querida. Então, esse livro, ela detalha, né, sobre essa história, a descoberta do tumor, o tratamento, momentos muito difíceis, mas que ela tinha um sonho. Ela queria viver, ela queria se casar, ela queria ser feliz. Então ela pôs isso na cabeça dela, e aí a cada dia que ela ia lá, quando deu o exemplo, nem estava falando dela, estava falando de outro caso, mas ela conta aqui que cada vez que ela ia lá tomar o remédio, ela sabia que aquilo, ela estava se curando um pouquinho a cada vez, sabe? Muito legal. Então Vou ler é esse livro. lindo, é Vou ler. lindo. Eu Ela- recomendo. Por Ela trás foi da no cicatriz. nosso. Ela foi nossa Ela foi. convidada. Hoje é o 36º, né? Ela foi o sexto ou sétimo convidado. Foi no Ela foi passado. bem lá no comecinho do podcast, do Um Pode Tudo, né? Então, eu acho que tem tudo a Tá na hora ver. dela voltar de novo. Vamos convidar. Verdade, verdade. Então, aqui, ó, Dai, seu livro, tô recomendando essa leitura. Muito legal. Sensacional. E aí, para finalizar, uma coisa que transforma, que eu amo hoje. Fui buscar as meninas na escola, e aí, a hora que elas entraram no carro, elas me olharam assim. Eu estava com cara de choro. Aí, mãe, o que foi? O que você tava escutando? Aí tava tocando Na United no carro. Que na minha playlist tem música minha, delas. Mas estava escutando Na United? Falei, não, é a música seguinte. Que música você estava escutando? Falei, uma música aí. Ah, uma música que te fez chorar, né? Falei, foi. Porque eu me envolvo muito com músicas, dependendo da letra, né? De coisas que eu me lembro. Porque eu acho que a música transforma. Se você às vezes acorda de mau humor e escuta uma música agitada, muda. Música tem poder, né? E te remete, né? A uma memória, a um Sim, tempo, sim. a uma fase da sua vida. É muito Eu bom. amo música, sou muito eclética. E aí a gente aqui também, quando pensou um Pode Tudo, a gente falou, a música tem que fazer parte. Então existe um Pode Tudo para ouvir, que é uma playlist. Então todo convidado indica uma música para a gente alimentar essa playlist. Então, uma música que você indicaria? Ó, vou indicar uma música. Conheci essa música através das minhas filhas. Ah, que lindo. E chama Faça o Bem. Faça o bem. Ana Mel e Carlinhos Brown. Muito linda a letra. Eu não conheço, Inspiradora, mas viu? vou escutar e vou prestar atenção na letra. É difícil a gente ouvir música nova, né? Pois é. Assim, às vezes eu tenho esse hábito de ficar ouvindo só as músicas que eu já tenho a minha playlist. Aham. Eu fico meio Vocês desesperado. escutam rádio? Rádio eu não tenho mais paciência de ouvir. Então, Pra música, eu só ouço meio tudo programado, assim, tudo de setlist. sabe o que eu ouço também. rádio? Olha o que eu ouço. Ou é Alfa, que são músicas antigas, ou é Energia 97, que eu escuto flashback. Eu sou louco pra encontrar música nova, assim, porque é difícil me convencer. Essa é muito legal. Aí eu vou ouvir. Não, já ouvi um Carlinhos pouquinho, Brown, né? né, Que gente? você Maravilhoso. passou. E eu gosto de descobrir músicas novas, embora tenha dificuldade de gostar. Mas Você é bem crítico, né? essa eu percebi porque que é meio também, que a hoje em pegada dia, de trem-bala, a assim, não não é ser- o ritmo, né? É, mais ou menos. É? Mais ou menos. Vou ver é com diferente. calma. Vou ver A com gente calma. pensando em Carlinhos Brown, tudo bem que ele tem todo no começo, né, um toque de balada, axé, mas ele é MPB, né? Ele é MPB. Então, Baita MPB artista, baita artista. é nossa, mega monstro. Agora, bandas de rock nacional, né, amor? Não tem mais. Então, eu não conheço, né? Eu não sei, é tão difícil falar. É complicado, né? E você, tem música? Eu não sei qual é a Tem, próxima que vai qual- aparecer pode ali. Você virar acertou aí. a minha? Moacir. Vamos ver. É a minha. sua. Acho que a música tem a ver com a letra do Roberto Carlos, essa versão é do Titãs, né? Sim. Acho que todo esse desafio, né, do diagnóstico do câncer, do rastreamento, assim,
faz parte de aprender a viver, né? Isso faz parte do contexto. Então, mas pela mensagem, adoro a música também. Pela mensagem, né? Então, e a minha também. Nada mais do que. Eu amo Jota Quest. Uma banda de rock nacional. Para desespero das nossas filhas, né? Nossa, todo lugar que a gente vai viajar, a gente sabe que tem show, a gente quer ir. A gente ama. E elas, ai, pai, vou ter que ir com você, vai. Vai, é. E aí, Dias Melhores pra mim é uma música que às vezes eu tô muito feliz e tudo bem, mas às vezes ela me faz chorar. Você vê, é uma letra tão básica, Dias Melhores, né? Mas às vezes ela me faz chorar. Então, mas eu acredito em dias melhores, sim. Né? Aliás, eu só tenho a agradecer a Deus. Mas, enfim, eu acho que para todo mundo a gente sempre tem que ter fé de que dias melhores virão. Então, é a minha música mais pela mensagem também, né? Sim. É isso? Sim. Será que era isso, doutora Anesca? Tem alguma outra coisa, alguma mensagem que você queira dizer? Fica aberto aqui para sua mensagem, para o seu para sua voz, sua rede social, se você puder colocar, ou se, enfim. Minha rede social é Anesca _Ferrari _oncologia. Ótimo, ótimo. Lá as pessoas podem ter informações, né? Podem, eu procuro Tá. ter um Instagram profissional. Ótimo. Então podem. Aham. E tem um site também, que é doutoranescaferrari.com.br. Perfeito. E é isso, muito obrigada pelo convite. Espero ter curtido. Mas acho que a foi muito mensagem bom. é essa, é a gente saber superar, né, os problemas que aparecem Com certeza. e lembrar que dias melhores virão, sempre. Ai, Eu acredito nisso. perfeito. Obrigado. Maravilha, obrigada. Ficamos honrados, felizes. Eu te agradeço do fundo do coração por sua participação. As portas estão abertas. Vamos chamar o André também, Vamos né? Falar da sobre a parceria, questão, falar. né? Vamos chamar o André e muito obrigada mesmo do Muito coração. obrigada pelo convite. Maravilhoso.